Nós dividimos, portanto, a sentença em dois grandes grupos. Aquelas do artigo 485, que são as chamadas decisões terminativas ou sentenças terminativas, que não resolvem o mérito e, portanto, vão ter uma implicação grande no nosso próximo capítulo, que é a coisa julgada, já que por não decidir o mérito, ele não opera a coisa julgada material e, portanto, só faz coisa julgada formal, não impedindo, então, que a discussão seja renovada num outro processo. E o outro tipo são as sentenças definitivas, aquelas do artigo 487, que são as sentenças que resolvem o mérito e que, portanto, produzem, além da coisa julgada formal, também a coisa julgada material, de modo que aquilo que foi decidido, aquela decisão se torna imutável e o conteúdo da decisão obrigatório eternamente para as partes envolvidas. Então, nós temos uma definitividade não só da ação, mas também do direito subjetivo envolvido na discussão judicial. A doutrina também identifica três espécies quanto ao conteúdo das sentenças, quanto ao provimento que se deseja obter com as sentenças, que são as sentenças meramente declaratórias, portanto, aquelas em que a parte vai à justiça apenas para obter a declaração de um direito, portanto, o reconhecimento de que ela detém um certo direito, portanto, a partir daí a exerça esse direito fora da justiça, ou que ela não tem certa obrigação, portanto, uma sentença que visa apenas declarar direitos ou declarar a inexistência de obrigações. Uma segunda espécie de sentença, que são as sentenças constitutivas, que são aquelas que visam alterar o status do demandante, portanto, alteram a sua condição jurídica, como aquelas que transformam o casado em solteiro ou o não filho em filho, né? E por fim, a terceira espécie são as sentenças condenatórias, aquelas que têm por escopo fazer com que recaia sobre o réu uma obrigação de fazer, de pagar, de entregar, portanto, alguma obrigação em relação ao autor. Vamos começar a olhar, portanto, agora as motivações que podem levar o juiz a produzir uma sentença baseada no artigo 485, ou seja, aquelas sentenças que não definirão o mérito. Elas colocam fim ao processo, mas sem resolver o direito material envolvido na discussão jurídica por várias situações. O artigo 485 elenca como primeira hipótese o indeferimento da petição inicial. E aqui não interessa por qual o motivo do indeferimento. A gente já viu no primeiro semestre, são vários motivos de indeferimento. De qualquer forma, havendo o indeferimento inicial, é óbvio que o processo é extinto sem julgamento do mérito. Aqui só uma observação. Quando a gente vê as hipóteses de indeferimento da petição inicial, é possível que algumas delas elas não sejam aferíveis de início, logo de cara, e, portanto, sejam reconhecidas já quando o processo já andou, já se movimentou, já está numa fase avançada. Normalmente, quando a gente tem um indeferimento, uma motivação para indeferir a petição inicial, mas o processo já teve contestação, já está lá no meio, os juízes tendem a não se referir a indeferimento da petição inicial, apenas usar algum dos outros motivos e dizer fica extinto o processo sem julgamento do mérito. Apenas porque ficaria muito esquisito falar em indeferimento da petição inicial num processo que já teve contestação, réplica. Então é apenas uma questão de vernáculo. Como o indeferimento da petição inicial vai ter como motivos também alguns outros que estão também no 485, quando o indeferimento é reconhecido numa fase avançada do processo, os juízes tendem a não usar a expressão indeferimento da petição inicial, e sim o motivo específico, por exemplo, ilegitimidade de parte. Eles usam, então, a ilegitimidade de parte como motivo direto da extinção, sem fazer a correlação com o indeferimento da petição inicial. No final das contas, dá no mesmo. A segunda modalidade de extinção sem julgamento do mérito é quando o processo fica parado por mais de um mês por negligência das partes. Portanto, essa ausência de movimentação no processo, indesejável, faz com que seja extinto o processo sem julgamento do mérito por inércia das partes. O juiz precisa que as partes deem andamento ao processo, paguem custas, produzam informações, façam requerimentos. Sem essas providências das partes, o processo realmente não anda. Aqui apenas uma observação no parágrafo 1º. Nessa hipótese do inciso 2, antes de promover a extinção do processo, o juiz tem que intimar pessoalmente a parte, não o advogado, porque provavelmente o advogado é justamente o causador
eventualmente pode ser um dos causadores desse problema de não dar andamento ao processo. Então a parte será intimada pessoalmente para que no prazo de 5 dias de andamento. Só depois dessa providência é que o processo poderá ser extinto. Voltamos.